Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Torcida vascaína, se não for inscrito aqui no nosso canal, já dá aquela moral aí pra gente, se inscreve aqui no Vasco em Família. Deixa aquele like, o like é muito importante pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral aqui pro Thiagão, deixando aquele like e comentando nos vídeos. Como eu sempre digo aqui, a participação de vocês é essencial, acrescenta demais. Eu aprendo muito de Vasco com a opinião de vocês, com o comentário de vocês, então dá aquela força aqui. E por isso que eu respondo geral, porque a participação de vocês, ó, sem comentário, é show de bola. Se inscreve também no canal Cruz Maltino Sem Fronteira, o link vai estar aqui na descrição, canal parceiro aqui do Vasco em Família, eu faço parte lá do canal também, lives lá, show de bola, Vascaína, ajuda a Vascaína, então se inscreve lá, o link vai estar aqui na descrição, Cruz Maltino Sem Fronteira. Bora pro vídeo? Vascão ganhou ontem, 3 pontos, mas vamos repercutir aí essa vitória do Vasco, vamos trazer aqui a coletiva do Marcelo Cabo, e eu acho que todo vascaíno vê no futebol do Vasco apresentado, a gente tem que parar de jogar com time pequeno. Até o Levinciano falou isso. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Bora pro vídeo, família vascaína. Vamos falar desse atual momento do Vasco aí. Claro que eu acho que todo vascaíno tá muito feliz com a vitória de ontem. A segunda consecutiva, ganhamos do Confiança por 1-0 e ganhamos também do Sampaio Corrêa por 1-0, mas a gente fica meio assim que indignado, né, com as atuações do Vasco, porque ontem foi uma situação complicada, o Vasco com 30% de posse de bola, enquanto o Sampaio Corrêa com 70%, dominando o jogo o tempo inteiro, principalmente no segundo tempo, o Vasco entregou a bola para o Sampaio Corrêa e isso é difícil de aceitar, né? Um time com a história do Vasco, com a torcida que tem, você se portar assim na Série B, cara, é complicado. O Vasco tem que se impor, tem que jogar melhor, tem que ter posse de bola, tem que chegar mais no gol, tem que jogar como um verdadeiro time grande que é, e não entregar a bola pro adversário, e aí seja o que Deus quiser, se defender o tempo todo e aproveitar os contra-ataques jogando como time pequeno. Mas antes de a gente repercutir tudo isso aqui, vai de encontro à gestão que entrega isso, entrega os profissionais, entrega os jogadores, que o Vasco tem que se portar dessa maneira. A culpa não é só de jogador, a culpa não é só de treinador, a culpa é da gestão que pratica as mesmas ações do ano passado e o que acontece são os mesmos resultados. Um futebol horroroso. Diferentemente do ano passado que o Vasco estava na Série A, a gente consegue jogar mal na Série B. E tá ganhando porque enfrenta times que realmente, aí, como Sampaio Corrêa, Confiança, tem uma certa limitação. Se fosse na Série A, a gente estaria aí na zona de rebaixamento com certeza. Então vamos destacar aqui uma nota oficial, tá aqui do grupo Identidade Vasco, e eu concordo plenamente, vou trazer aqui para vocês, é o seguinte: os 6 longos meses de Jorge Salgado e aliados. Então tá aqui, ó. Jorge Salgado é um presidente ilegítimo. Ele e a sua turma são usurpadores. Essa é uma verdade inegável que não se pode deixar de repetir. Contudo, até que o judiciário restabeleça a vontade do sócio inequivocadamente declarada na eleição do dia 7/11/2020, o senhor Jorge Salgado dirige, de fato, os rumos do Vasco. E nesses 6 meses de administração, nada se salva. Além do golpe de respeito ao estatuto e símbolos do clube, demissões em massa de funcionários sem sequer indenizá-los, desrespeitando o patrimônio, perseguições, expurgos políticos, descalabro administrativo, em especial no futebol. Falam da situação financeira como se fossem as mesmas pessoas que administraram o clube durante o caótico mandato do Campelo. Gestores com ampla atuação nas redes sociais reclamam do time como se não tivessem nada a ver com isso. Grupos políticos que apanharam toda a vergonha de 2020 e lançam notas com críticas como se fosse oposição e por aí vai. Ou seja, muitas dessas pessoas que estão no Vasco hoje apoiaram a gestão do Campelo, ou criticavam de uma maneira ali assim, ó, calma aí, pá, sabe aquela passar aquele pano? E aí, se você pratica as mesmas ações, o que acontece? São os mesmos resultados. Então aí 6 meses
concordo com a identidade Vasco, 6 meses de uma gestão realmente fracassada e isso é o sinal, isso vai para dentro de campo. O Vasco realmente praticando um futebol aí que não é do Vasco da Gama, principalmente na Série B, tinha que se impor dentro dessa competição, coisa que não vem acontecendo, família vascaína. Deixa aí nos comentários se vocês concordam com a identidade Vasco aqui. 6 meses longos e de um futebol horroroso dessa gestão aí fracassada. Vascaína, antes da gente trazer a coletiva aqui do Marcelo Cabo, onde eu quis fazer um vídeo sobre isso hoje, sobre esse atual momento do Vasco, de aceitar esse futebol pequeno, eu vou trazer aqui 2 discursos diferentes. Um é de um membro dessa gestão, que é do Alexandre Pássaro, que diz que realmente a Série B vai ser muito difícil, né? E aí esquece a grandeza do clube, o tamanho da torcida, a força que esse clube tem perante ao mercado para você conseguir investimentos e fazer um bom time. E um outro discurso aqui, antigos os dois, mas do Rica Perrone, que fala que a grandeza ela tem que ser utilizada. O tamanho do clube ele tem que sim ser botado em prática, colocar na mesa e fazer um bom time e passar por cima da Série B. Então, antes de trazer aqui a coletiva do Marcelo Cabo, que basicamente aceita essa situação do Vasco, eu vou trazer esses 2 discursos aqui e eu quero ver se vocês concordam com eles. Olha só. Eu acho que antes existia a questão dos clubes grandes, porque existia uma questão de diferença grande de orçamento antes, né, porque o orçamento acabava sendo o mesmo, né, as verbas de TV o mesmo da Série A, e existia também a questão de torcida, né, de eu ter o benefício de jogar em São Januário lotado, por exemplo. Hoje nós não temos isso. Isso acaba, na minha opinião, nivelando mais, tanto na parte do dinheiro quanto na parte da competição. Eu tô fudido. Eu não tenho dinheiro, não tenho perspectiva a curto prazo. Eu tenho uma história do caralho. Eu tenho uma torcida do caralho e eu tenho um poder de mídia, de alcance muito grande. Então, assim, ou eu vou usar isso a meu favor para entrar na Série B, ou eu vou ignorar isso e vou agir como se eu não tivesse nada disso a mais, aí você se nivelou e você aceitou a condição. Então, assim, cara, Vasco, Botafogo e Cruzeiro, eu espero que vocês sejam mais arrogantes na Série B, que vocês botem o pau na mesa, que vocês contratem algum jogador impactante, porque independente de onde você vai jogar, futebol é feito com marketing, futebol é feito como entretenimento, e você tem que dar pro seu torcedor uma referência. Você tem que dar pro seu torcedor um ídolo, para ele consumir, para ele acreditar, para ele mostrar pro filhinho dele não torcer pro teu rival. Vocês não podem abrir mão disso. Não dá para abrir mão disso. Para abrir mão disso. Então vamos repercutir ontem aí, depois desses 2 discursos aí que eu concordo plenamente com o Rica Perrone. O Alexandre Pássaro ali não quer nem saber da grandeza do clube, né? Faz um time aí sinceramente horroroso e a gente tem essa dificuldade na Série B, enquanto você vê um cara aí, um jornalista que não tem nada a ver com a gestão, né? Só observa o tamanho do Vasco da Gama e realmente a gente teria que ter um time muito melhor. E aí vem a coletiva ontem do Marcelo Cabo e que assim me deixa extremamente magoado ver o Vasco nessa situação de um treinador que realmente aceita essa situação do Vasco e basicamente diz o seguinte: cada time que a gente vai enfrentar no campeonato, a gente vai ter que jogar de alguma forma. E isso me incomoda, porque certo era o Vasco impor a sua maneira de jogar e não com cada adversário você agir de uma maneira. Por exemplo, a gente joga contra o Sampaio Corrêa, joga no contra-ataque, joga contra outro time, a gente marca mais pressão. Não, o Vasco teria que impor a maneira de jogar nesses 38 jogos da Série B, porque o Vasco é o time a ser batido, é o maior time da Série B e não é isso que a gente vê nos discursos e nem dentro de campo. Então isso me incomoda bastante. Então eu vou trazer aqui, né, o Marcelo Cabo falando primeiro dos confrontos que vão vir aí contra o Curitiba, contra o Náutico e falando que o Vasco vai até bem aí contra esses times na parte de cima da tabela, já que ganhou do CRB e do Sampaio Corrêa. Então nessa parte da coletiva ele também fala do sistema defensivo que ontem atuou muito bem. Hernando e Castan realmente jogaram muito bem. Se liga só no que o Marcelo Cabo falou. Sequência de confronto de times que estão no G4. E a gente diz que sempre que são jogos de 6 pontos. Né? Hoje vencemos o primeiro, que foi o Sampaio, e não vai ser diferente diante do Coritiba e do Náutico. A gente, dentro de uma ideia da leitura e do estudo que a gente vai fazer do adversário, o Vasco, dentro e fora de casa, vai sempre buscar a vitória. E aquela tônica da Série B é vencer em casa e pontuar fora. É isso que o Vasco vai buscar na sequência. Tivemos a sequência aí dos últimos jogos, dos 5 jogos. A gente conseguiu 9 pontos, um aproveitamento muito bom, e a gente está sempre buscando para ter um aproveitamento melhor. E saber jogar com aquele adversário direto, entender e estudar ele. Né?
Eu fico muito feliz em ver a solidez defensiva do Vasco, né? O Hernando e o Castan foram muito bem nos últimos jogos, mas eu tenho que começar a elogiar o Cano. A marcação começa lá na frente pelo Cano. A entrega do Cano e do Marquinhos Gabriel é muito grande dentro daquilo que a gente treina e estuda, né? Então o Cano e o Marquinhos fazendo a primeira pressão na bola, a segunda linha bem posicionada e a linha de 4 defensiva muito bem. Cara, quando a gente trouxe o Hernando, a gente tem muita convicção no jogador que a gente trouxe. Um jogador com histórico de Inter de Porto Alegre, Goiás, Bahia, um jogador que teve quase 60 jogos ano passado, né, entre Série A, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Ele chegou aqui com poucas férias. Eu quero parabenizar a equipe, né, do Departamento Científico, que trabalhou e deixou o Hernando muito bem. E a entrada do Castan também, o retorno do Castan encaixou bem. Então, a gente tem muita convicção no nosso trabalho, a gente tem muita convicção nos nossos zagueiros, né, os 2 que jogaram hoje, um que está na seleção olímpica, nós temos o jovem Ulisses e Miranda, temos bons zagueiros na base também, que a gente está olhando, o Zé Vitor, o Menezes. Então, assim, é um trabalho do Vasco. Hoje nós temos 10 jogadores da base no banco de reserva e 4 jogadores ainda com média de 20 anos de idade começaram o jogo, e esse é o trabalho de reformulação do Vasco. Os jogadores vão ganhando punch, vão evoluindo. Gostei muito da entrada do Riquelme na segunda linha ali no final, para ter essa transição, e dobrar do lado esquerdo me deu uma boa opção, e a gente vai trabalhando, Baltar, para que a gente possa evoluir dentro da competição e somando. E agora a gente está bem pertinho do G4, 1 ponto. Agora, família vascaína, eu vou trazer aqui a parte que ele fala aí da melhora que o Vasco teve do jogo contra o Confiança para o Sampaio Corrêa. Realmente o primeiro tempo do Vasco foi o melhor que eu vi na Série B, mas depois aí eu acho que aconteceu os mesmos erros contra o Confiança. O time fez o gol e aí dá a bola para o adversário, e é uma pressão enorme que a gente vem sofrendo, tanto do Confiança, tanto do Sampaio Corrêa, e aí que eu fico chateado de ver o Vasco dessa forma, aceitando times pequenos amassarem a gente dentro de São Januário e a gente sair com uma posse de bola de 30%, enquanto eles dominam o jogo, como o zagueiro do Sampaio Corrêa falou ontem. Estou feliz pela atuação aqui, porque a gente veio aqui, jogou bola e por um detalhe a gente não empatou ou ganhou o jogo. Então isso eu fico muito chateado, se liga só. E eu falei na última coletiva que a gente pecou muito na intensidade, na entrega inerente à vontade dos atletas pelos 4 jogos em 9 dias. E hoje a gente viu o Vasco diferente, o Vasco mais intenso, o Vasco mais compactado, mais até organizado, devido à recomposição que a gente tinha quando perdia a bola e a força que a gente tinha para sair de trás. Então eu fiquei muito satisfeito com a atuação da equipe, com a evolução da equipe. A gente pegou uma equipe que vinha de 5 jogos de vencibilidade, 4 vitórias, apenas um empate, uma equipe que tinha uma característica de jogo muito grande, bem definida, e a gente consegue, dentro do que a gente entendeu e estudou para esse jogo, uma plataforma de jogo que a gente evoluiu do jogo passado para esse, né? E eu falei para vocês na última coletiva que eu não estava feliz, eu estava aquém do que a equipe podia apresentar, e hoje a equipe deu uma demonstração de evolução. Essa parte da entrevista, família vascaína, é o que me incomoda bastante, é o Marcelo Cabo falando dessa situação, né? Que cada time que o Vasco jogar, o Vasco vai atuar de uma maneira diferente, comportamento diferente. E isso me incomoda bastante. Acho que o Vasco tinha que se impor. Eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Então, como jogou contra o Sampaio Corrêa, que é um time rápido, em transição, o Vasco fez o gol, né? E aí recuou totalmente, jogava nos contra-ataques. Isso me incomoda um pouco, e isso mostra a limitação que a gente tem, mostra o discurso do Alexandre Pássaro, que eu mostrei aqui no início para vocês, e não vai de encontro com o Rica Perrone falou, de bater na mesa, sou o time grande, e mostrar que é o time grande da competição. Se liga só. Muito apropriada, o Vasco ele vai ter comportamentos conforme o adversário. Hoje nós pegamos um adversário que, diante das 20 equipes da Série B, é a melhor equipe que trabalha em transição. Eu conheço bem o treinador deles, desde a Portuguesa aqui do Rio. É uma equipe que trabalha em contra-ataque, joga por contra-ataque. Então, eu quero aproveitar e parabenizar, né, a minha equipe de análise e desempenho, meus auxiliares, que estudaram bastante junto comigo e entenderam a fórmula de uma equipe que está no G4 e tem uma fórmula muito bem definida de jogar, que eles têm 2 extremos de muita velocidade.
e trabalham no erro e no desequilíbrio do adversário, na desorganização do adversário, para que ele possa fazer a sua transição. E se você pegar os últimos 5 jogos, todos os 4 jogos que o Sampaio ganhou, foi dessa forma. Então, futebol, a gente trabalha em cima de dados, de estratégia. A gente hoje trocou, a gente deixou a bola com o Sampaio e ficamos com os 3 pontos. Por quê? Eles têm um pouco de dificuldade na construção do jogo. Haja visto que o nosso gol saiu de uma estratégia nossa em deixar a bola com eles, roubamos a bola, fizemos a transição e fizemos o gol. Então a gente inverteu hoje, a gente deixou a bola com o Sampaio, marcamos no segundo terço, pressionando aonde entrava a bola no segundo terço. Eu não me lembro que o Vanderlei tenha feito nenhuma defesa assim que a gente pudesse falar, poxa, essa foi a defesa do jogo. E o Sampaio Corrêa teve uma grande defesa do Mota, num chute do Cano, um outro grande chute do Marquinhos Gabriel, que o rapaz tirou na frente do goleiro, a cabeçada do Léo, que tirou em cima da linha, e o Riquelme no último minuto ali poderia ter ampliado. Então tudo que a gente elaborou, que a gente estudou de estratégia, a gente conseguiu colocar nesse jogo e o mais importante, no final, sair com os 3 pontos. Então, quero parabenizar toda a equipe de análise de desempenho, meus auxiliares, por ter feito um estudo minucioso dessa boa equipe do Sampaio, porque só perdeu um jogo no campeonato. Foi para o Operário fora de casa. E a gente sabia que ia pegar uma equipe muito bem organizada dentro da proposta. Só que a gente conseguiu quebrar a proposta dele e sair com a vitória. Pra gente estar finalizando o vídeo, família vascaína, né, a gente tem aqui, sempre que eu posso, eu trago aqui as palavras do Léo Vinciano, porque acho que seria o candidato aí que a gente veria um Vasco diferente do que a gente vê hoje, um Vasco mais forte, um Vasco com um time que ia pra cima, para fazer gol, para jogar como time grande realmente, e ele mesmo vê essa situação. Ontem ele fez uma postagem aí, agradecendo ao Cano aí, mais uma vez o Cano sendo decisivo, marcando o nosso gol e garantindo 3 pontos aí pro nosso Vascão. Esse Cano é demais mesmo, faz muito gol. E vamos aqui destacar aqui a postagem do Léo Vinciano, e tá aqui o seguinte, no Instagram dele, ó: mais uma vez nosso artilheiro nos confere mais 3 pontos, muito importantes. Com média de 1,6 pontos por partida, entramos na disputa finalmente para voltarmos à Série A. Temos, porém, de parar de jogar como time pequeno. 30% de posse de bola jogando em casa contra o Sampaio Corrêa é inadmissível, precisa impor a sua força. É isso aí, família vascaína. Aí eu destaco aqui o seguinte: qualquer torcedor, aqueles que vêm no Projeto Somamos, no Léo Vinciano, que tem que ser o presidente do Vasco, ou aqueles que vêm no Jorge Salgado, um Vasco diferente, apoia a gestão, eu acho que aí todos entendem que o Vasco tem que jogar de uma postura diferente. O Vasco não pode atuar da maneira que vem atuando. A gente está feliz com os 3 pontos, mas é sufoco, é dramático, é no limite que o Vasco está ganhando os jogos, os jogadores ajoelhando para ganhar confiança do Sampaio Corrêa, e com todo respeito, isso não é Vasco. O Vasco tem que ser diferente, o Vasco tem que se impor na competição, o Vasco tem que mostrar que é Vasco. Eu fico com o discurso do Rica Perrone, bate na mesa e mostra: essa porra aqui é Vasco. E não é isso que está acontecendo, infelizmente. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.